gente vai atualizando vocês por aqui. O professor Jairo já está de volta com a gente. Começo essa análise com você, professor, porque a gente vê aqui um cenário muito delicado e perigoso nesse cenário já tão polarizado que a gente está acompanhando das eleições, agora com ataque direto ao trabalho dos jornalistas, num tom que a gente sabe que se repete muito entre influenciadores ali nos polos extremos políticos, né? Perfeito. Agora sim, né, Natália? Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Para comentar o Oscar, sobretudo, mas também para comentar notícias desagradáveis como essa, né? Esse tipo de postura, vamos lá, restabelecendo um pouco a verdade, né? Se os jornalistas fizeram isso, estão completamente errados, mas a influenciadora fazer isso e logo depois a Michelle repostar isso de maneira leviana é um erro ainda maior. Então, é esse tipo de escalada de discurso da violência que está fazendo cada vez mais os eleitores terem asco dos extremos, né? Sobretudo da extrema direita, porque é ela que tem, nos últimos tempos, tendo esse tipo de postura, sobretudo nas redes sociais. Então, é importante a gente levar isso em consideração, porque quem faz esse tipo de discurso imagina que está criando um espaço para sua própria bolha, mas na verdade está criando um espaço para um centro democrático novamente decidir essas eleições, que foi o que aconteceu na última eleição. As pessoas que votaram no Lula, na sua maioria, votaram contra o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro, não foi o Lula que ganhou a última eleição. Foi o Bolsonaro que perdeu justamente por atitudes dessa natureza que fazem com que o eleitor mais afeito à democracia não tolere esse tipo de postura tão incisiva, tão atroz, tão fora daquilo que a democracia permite enquanto liberdade de expressão, né? Muito se defende, sobretudo na extrema-direita, a liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão extrapola muitas vezes o bom senso e o respeito que a outra parte merece. Então nós temos que levar isso em consideração e condenar qualquer tipo de postura nesse sentido. Não, e é claro que a gente tem que tomar muito cuidado nessas análises aqui, queria te ouvir também, professor Josué, mas entender um pouco até do que esperar de resposta de Michelle Bolsonaro aqui nesse sentido. Quando a gente está falando dessas acusações, é claro que se alguém falou alguma coisa é errado, mas no caso ali a gente vê uma fala sem provas, uma acusação direcionada ali no caso. O que a gente pode falar aqui especificamente de cuidados e responsabilidades no caso de uma pessoa pública como a Michelle de repostar isso? O que a gente deve esperar no caso de uma resposta agora sobre esse caso, frente aos detalhes das ameaças que os jornalistas vêm sofrendo, na sua opinião? Eu vou concordar bastante com o Jairo, porque eu estava falando da comoção que esse tipo de situação de saúde provoca, né? E a comoção tem uma dimensão de você fazer como o próprio Flávio Bolsonaro chamou, né? Uma oração, fazer um jejum, mas num movimento autoritário e extremista como o bolsonarismo, a comoção gera ainda mais violência, ainda mais extremismo. E não é um ataque individual, acaba sendo um ataque contra a profissão de jornalista, contra a liberdade de expressão. A gente vive isso na universidade também. Então acaba sendo um projeto político. E o Flávio Bolsonaro vem tentando se apresentar como mais moderado, né, uma linha de campanha dele, mas a Michelle vai ser candidata ao Senado. Então ela é o voto, não o voto daquela pessoa, como o Jairo disse, que é democrática, né, aquele voto da rejeição ao Lula. Ela quer o voto da base deles mesmo, da base que está concordando com essas ameaças em alguma dimensão. Então eu não espero ela faça nenhum movimento de baixar a fervura, não. A tendência dela é manter um tom de falas que ela vem fazendo, né, de que o marido é perseguido, que se alguma coisa acontecer com ele, a culpa isso é do STF, né? A culpa é do Lula, a culpa é da imprensa, e não espero acho pouco provável que ela vá fazer um movimento de moderação. Talvez isso venha do Flávio se essas ameaças ganharem mais escala. Os perigos que a gente vê quando os debates estão cada vez mais polarizados aqui, como a gente sempre coloca aqui, a importância da gente tomar esses cuidados. Professores, eu queria falar um pouquinho